Ora, bem-vindos a mais um podcast à Mesa com Saber. Hoje temos aqui um convidado diferente, não tão conhecido aqui em Pombal, mas bem conhecido a nível nacional, pelo seu histórico, pelo seu percurso. É para mim uma grande honra ter-te aqui, Paulo. Obrigado. Agradeço o convite. Agradeço. Não, mas é mesmo uma honra, porque sei que a tua agenda é complicada e agradeço-te despenderes desse tempo para vires almoçar comigo. Sendo isto um podcast mais focado aqui para a zona de Pombal, e que se calhar é uma zona em que não tens tanta visibilidade, pedia que te apresentasses, contasses um bocadinho da tua história, do teu percurso e da tua fase inicial para conhecerem um bocadinho. Obrigado antes de mais pelo convite, é um prazer estar aqui à mesa contigo e realmente Pombal tem uma coisinha boa aqui no meu coração, porque já recebi um prémio aqui em Pombal. Ah, sério? Não fazia ideia. Porque ganhei um prémio de Marca Revelação 2019 e foi-me entregue aqui em Pombal. Olha, não fazia ideia. E foi giro porque houve aqui uma exposição de franchising na altura. E então esse prémio foi atribuído. E eu, na altura, tinha um conceito que era lowcost.com e então abri 19 lojas em menos de um ano. Então isso foi uma revelação grande e ganhei logo o prémio nacional, que foi giro, foi interessante, foi aqui em Pombal. Ok, olha, por isso aqui, não quando me convidaste para Pombal, eu tinha que vir. E realmente a questão da agenda, eu gosto de lidar com pessoas ocupadas, não é? Por isso ser uma pessoa ocupada eu acho que é interessante. Claro. E eu há bocadinho, era meia-noite, ainda estava a trabalhar e estar aqui, acordar cedo, vir cá, é top. Obrigado pelo convite. Pronto. Agora a apresentação, olha, eu sou um maluco. Sou um maluco, eu costumo dizer. Na Ramalhos, que é uma empresa com quem eu colaboro, dizem que eu apresentei-me como o pior padeiro de Portugal. Isto é porque eu acho que uma das minhas maiores qualidades talvez seja precisamente não ser o melhor no que faço, mas aquilo que eu quero ser é estar atento aos melhores, ir tirando um bocadinho de cada um e então reunir, digamos assim, os skills, não é? Ter competências em várias coisas que me torna um gajo no mínimo diferente. E isso eu gosto. Eu sou empresário desde os 18 anos, quando eu criei a minha primeira empresa, na área da padaria e da pastelaria. Este sotaque estranho que quem está a ouvir já deve dizer, este gajo deve ser de Viseu, deve ser daqui, deve ser lá. Não, é porque eu vivi na Venezuela há 15 anos. Estudei sempre em espanhol e o espanhol não sai, é como os alentejanos. É como os alentejanos, fica cá sempre. Tenho tido negócios sempre na área da padaria e da pastelaria. Tenho tido a felicidade de ter grandes negócios, tenho tido coisas muito apaixonantes, nomeadamente a lowcost.com. Sim, foi através da Low Cost que eu te conheci, ou seja, na altura tiveste bastante destaque, quer a nível dos média, quer a nível de franchising que abriste, e foi através disso que eu te conheci, que na altura, antes de ter a pizzaria, já andava à procura de algo do negócio e foi através disso que te conheci. Mas antes de chegar à Low Cost, isto é um negócio de família, não é? Sim, o meu pai tinha na Venezuela padarias, né? E eu cresci onde o meu pai saía de madrugada para a padaria e eu adorava ir à padaria. Não é? Eu dizia-lhe sempre para me acordar nas férias, eu queria ir com ele às 4 da manhã, às 5 da manhã, ele não me acordava, tinha pena, e eu deitava-me no chão, na porta do quarto dele, para quando ele saísse, tropeçasse, e eu acordasse e fosse com ele para a padaria, porque eu realmente adorava estar na padaria. Já é algo que... Estava cá dentro e eu não gostava só do atendimento, eu gostava da fábrica, da padaria, estava lá, eles punham uma grade de Coca-Cola e eu punha-me em cima da grade para estar a nível da mesa com os padeiros e eu adorava esse ambiente noturno. Nós viemos para Portugal, eu tinha 18 anos, então o meu primeiro negócio foi familiar com o meu irmão e com o meu pai, foi um pequeno café. Eu vi logo que essa cafeteria não seria suficiente, então tirei formação na área de pastelaria, inscrevi-me na escola já cá de hotelaria, em Portugal. aqui em Portugal. Na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, tirei curso de pasteleiro de segunda, depois de primeira, tirei muitas formações, muitos aperfeiçoamentos, e então abrimos a minha primeira pastelaria, também da família, chamada-se Alpina, em Santa Maria da Feira. Foi um projeto importante, bonito e que teve um impacto muito grande a nível local por ter bastante
bastante impacto, bastante movimento. E nós em 5 anos abrimos 5 lojas. Foi realmente uma expansão louca. Primeiramente, bom dia, sou o Alexandre, vou-vos servir hoje. Trago aqui. Tínhamos falado que se calhar deixamos ao teu critério. Não, eu não vou facilitar e vou deixar quem percebe poder recomendar aquilo que realmente é melhor. E por isso vou confiar na tua sugestão. Então, uns peizinhos de alho de entrada e umas azeitonitas, uma pizza à tua escolha e podes trazer uma garrafinha de vinho, um grosso. Um grosso? Um grosso tinto. Então, trago já. Impecável, obrigado, Alexandre. Então, abriram logo 5 em quanto tempo dizias? Em 5 anos, era uma por ano. Uma por ano. Mas isso é, quer a nível de logística, quer a nível de custo, é assim uma coisa... Não, assim, colocando na história, isto foi em 98. E em 98 houve um boom financeiro onde era muito fácil perder dinheiro ao banco. Nós, as lojas que abrimos, compramos sempre os imóveis e então comprámos a loja e o banco e financiámos-nos fortemente. O negócio era rentável, os números eram positivos ao ponto de nos dar essa motivação. Mas, de facto, isso fez o quê? Um endividamento da empresa bastante grande, que felizmente conseguimos cumprir e as coisas correram sempre muito bem, mas saiu-nos do corpo brutalmente. Muito trabalho, muito foi esforço. uma abdicação da nossa vida. Pois, porque sendo tu, teu pai e o teu irmão, eram um por loja e ainda faltavam 2. Sim. Tínhamos, eu costumo, agora dou bastantes assessorias e muitas consultorias e aquilo que eu costumo dizer é que é preferível ter um bom negócio do que ter 3 negócios porque espalhados. eu digo isto e interessa-me esse tema porque um dos sonhos de qualquer empresário é crescer, não é? Claro. E nós, felizmente, temos aqui uma pizzaria que já funciona razoavelmente bem. Sim. E quando eu penso em crescer e em ter outro espaço, eu penso assim, mas como é que eu vou aguentar depois 2 espaços? Porque já tive essa experiência, nós abrimos em Leiria, outro espaço, estávamos a começar a ganhar o nosso espaço, a nossa posição no mercado de Leiria. Eu costumo dizer que Pombal é a segunda liga, Leiria é a primeira e Lisboa é a Liga dos Campeões. Não é? E então estávamos a ganhar o nosso espaço, mas infelizmente porque o meu sócio aqui ficou doente, houve a necessidade de eu voltar e optei por fechar porque os números ainda não eram bons o suficiente para manter. Mas quando eu penso em 2 espaços é brutal, o esforço, conseguir estar, não consegue estar em todo lado. E então, quando me dizes 5 lojas em 5 anos, conseguir estar à frente disso tudo é assim algo que eu não consigo idealizar. É no mínimo estúpido, sabe? No mínimo extúpido, porque é realmente se me permites a palavra, um tesão de jovem, de expansionista. E eu acho que todos os empresários já vimos com esse chip de loucura e de estupidez. Temos que ter. Não é que tu és estúpido, não, tu tens que ser estúpido. Senão não abdicavas de estar no aniversário dos teus filhos, numa festa, numas férias, para estar num negócio, se não fosses estúpido. É verdade. Concordo contigo. E esta estupidez faz-nos, às vezes, também ir ao nível 2, que é o nível expansionista. Dizer assim, não, eu quero ter em Leiria, eu quero ter em Lisboa, como tu dizes. E realmente aquele orgulho que nós temos cá dentro, como empresários, que nos permite ter aquela loucura de expandir, mas, por outro lado, não ter a calma de ponderar e dizer assim, não, eu estou aqui em Pombal, eu sou conhecido, eu vou consolidar o meu negócio e eu vou ganhar aqui dinheiro. E e vou ter a minha folga, e vou descansar, e não sei o quê. E não, realmente leva-nos a abrir aqui e acolá, e depois o que acontece? Quando temos 2 locais, nós passamos 30% do tempo num local, 30% no outro, e os 60% na viagem. E então o que acontece? Quando tu estás num local, deverias estar no outro, e quando estás no outro, deverias estar no outro. Então esta intranquilidade e esta falta de foco no teu negócio é fatal para o negócio. E por isso é que diz que 1 mais 1 é 3 nos negócios, mas não é verdade. Eu acho que 1 mais 1 é menos 1. é menos 1. E daí tudo o que eu chamo, quando nós pensamos em expandir o negócio, ou nós o fazemos de mão dada com um parceiro, com um sócio, que realmente se vai dedicar a 100% numa e eu a 100% na outra, e depois, trocamos sinergias, ganhamos capacidade de escala, ganhamos capacidade de compra, ganhamos fluxo, ganhamos nome, ganhamos impacto, Agora, se for para eu dividir-me entre os 2 pontos, é asneira. E é uma asneira que eu já principalmente nesta área de negócio, porque é uma área que precisa... Totalmente.
que estejas presente, preciso que estejas, quanto mais não seja para resolver problemas. Sim, sim, sim. Especialmente quando tu és o centro do negócio, que é um erro que nós cometemos, é nós sermos o centro do negócio. Quando nós, e hoje em dia o cliente também associa a tua pizzaria a ti, entendes? Então eu noto isso muito no projeto em que estou agora, em que as pessoas mandam mensagem, olha, fui lá ontem e não te vi. E às vezes é isto, o cliente quer associar o dono do negócio, a sua história, aquilo que ele construiu, aquilo que ele sabe, não é apenas o negócio, mas também quem o gera. Sim, e o facto de quem está à frente do negócio estar presente no negócio faz com que o cliente goste de conversar. Sim. Eu noto aqui, falar comigo, as pessoas gostam, que estejamos presentes, trocar impressões, e é importante. E é das dificuldades que tu tens quando tens vários negócios, depois não estás em nenhum, como estavas a dizer. Sim. Mas voltando então outra vez à tua história, 5 lojas, assim a loucura, tal. Depois veio a parte financeira, que é por isso que eu te comentei na questão do endividamento, porque isto foi importante. Depois veio a crise de 2002, que foi uma crise financeira brutal, onde todas as empresas, a imobiliária, o nosso cliente, muitas empresas se reestruturaram e houve muitos despedimentos e muita gente desempregada, qualificada, e o país sofreu aqui um bocadinho de alterações. E estas alterações também mexeram com o meu negócio. Nós estávamos posicionados num segmento alto, e esse nosso cliente, obviamente que retraiu as compras e as vendas desceram, e tendo nós a atravessar um período de financiamento bastante agressivo, foi complicado. Então eu reposicionei o meu negócio, vendi 2 lojas e comecei a dar aulas de pastelaria. Isto porquê? Porque eu queria tirar da empresa o meu salário, não é? De forma eu ia buscar o meu salário a dar aulas, e a empresa ficou mais leve e foi a forma de nós chegar ao final. Reduzir custos e chegar ao final dos pagamentos que estavam a decorrer, os leasings das lojas. Faltava 2 anos para acabar e nós dizíamos, 2 anos de sacrifício, vamos apertar o cinto e vamos consolidar. Então aí comecei a parte da formação, que para mim é importante, comecei a dar aulas em escolas secundárias, cursos CEFs, e foi uma nova etapa para mim muito interessante, porque eu aprendi a ter tempo, porque quando tu dás aulas, tu tens que dividir um conteúdo em 6 horas, não é? Que estás a dar formação durante 6 horas, então quando eu faço um bolo em meia hora, se eu tenho que ensinar numa escola em 6 horas, esse bolo dá-me tempo de pensar, então foi aí que nasceu a Low Cost, foi o meu segundo projeto. Sim, a Low Cost nasceu quando estavas a dar formação, e eu ouvi uma história qualquer que começaram a acusar de estares a aproveitar a mão de obra dos alunos para conseguires produzir a baixo custo, não era? Que era o conceito da Low Cost, ou seja, conseguires produzir com bastante qualidade um preço mais competitivo. Sim, a Low Cost foi realmente uma coisa que me caiu no colo. Eu costumo dizer que foi uma diarreia mental bem sucedida, não é? Foi uma ideia que tive que encaixou muito bem, e eu tive muitas acusações que foram fantásticas para mim. Foi o adubo. Acho que és a primeira pessoa que eu ouço a dizer que... Não, porque aquela merda, não é? Aquilo funcionou como um estrume na fermentação, e aquilo cresceu, não é? Então aquilo foi fantástico. Então, o que é que aconteceu? Eu dava aulas, aquela vaidade de empresário que nós temos. Eu tinha uma das minhas lojas, estavam fechadas, eu fechei a loja de Oliveira das Meias, então ter a loja, então o que é que eu fiz? Aluguei a loja à escola, então eu dava aulas nessa loja fechada. Okay. Financeiramente era um excelente negócio, porque a escola pagava-me a renda, pagava-me como formador, pagava-me matérias-primas, e eu passava 7 ou 8 horas dentro da loja fechada a dar aulas aos meus alunos. O que acontecia? A minha vaidade de empresário, ter uma pastelaria no centro da cidade de Oliveira das Meias fechada, era vergonhoso. Então este gajo diz que é formador e afinal tem uma padaria fechada. Então eu disse, não, eu vou reabrir isto, e vou abrir isto de qualquer maneira, uma coisa simples. E foi aí que nasceu a Low Cost. Eu queria abrir uma loja que não tivesse atendimento às mesas, que não tivesse louças para lavar, que não tivesse complicações. Já que eu passava tanto tempo dentro da loja, eu ia produzir coisas simples, 2 tipos de pão, 4 tipos de pastéis, cafés em copos descartáveis, sumos em copos, e tudo refletindo o preço no cliente. Eu vendia o café a 40 cêntimos, eu vendia um pão a 7 cêntimos,
eu vendia os pastéis a 40 cêntimos, porque a minha ideia aí não era ganhar dinheiro com o negócio, mas sim apenas abrir a loja. E que ela tivesse a funcionar, não é? Que Ou funcionasse. seja, pagasse os custos, pronto. O meu apelido é Loureiro da Costa, então o trocadilho low Costa deu low cost e colocando-nos no tempo em que isto foi, o low cost não era como é hoje uma palavra depreciativa, não é? Hoje tu dizes, "Ei, pá, estas azeitonas são low cost", tu dizes, são fracas, Sim, não sim. são. Sim. Há uns anos atrás, low cost era quê? Era fazer uma viagem que era muito cara e agora consegui fazer a viagem low cost por muito menos dinheiro. Era ir a um supermercado. Estamos a falar numa altura em que havia dificuldades económicas. Exatamente. Ou seja, tudo o que fosse associado ao low cost incentivava o consumidor também, não é? Porque, olha, fica um bocadinho mais em Foi conta. oportuno, foi um conceito oportuno porque ele encaixou no momento de crise financeira, de baixa economia, era um produto de preço acessível e isto caiu muito bem ao consumidor. Muito mal ao concorrente. Meus concorrentes manifestaram-se, a Associação de Panificadores do Norte me moveu uma queixa-crime contra mim, porque eu estava a fazer dumping, estava a fazer preços abaixo do preço de custo. E uma das acusações mais graves que me fizeram foi que eu utilizava os meus alunos para mão de obra da produção. Só quem não é da área e quem não lidou com estes alunos é que pode acreditar uma coisa dessas. Como é que eu pego num miúdo de 14 anos que não percebe nada disso e tu vais para lá aqui atrás do balcão a fazer pizzas para os teus clientes? Isso é impensável. Porquê? Porque ele vai fazer uma pizza bem quando tu estiveres à beira dele, quando tu olhas para o lado a pizza vai sair péssima, porque é um miúdo, está a aprender. Então, estas acusações foram acusações gratuitas, que criaram barulho, criaram buzz e me colocaram na imprensa nacional. Abri o telejornal da TVI, na abertura da minha pastelaria, liga-me da TVI, pá, vamos fazer um direto na abertura. Direto, uma pequena pastelaria. Porquê? Não, e tal. E depois eu entendi que isto era uma reportagem que eles estavam a fazer sobre os produtos low cost e sobre um espertalhão, que era o professor, eu, que ia usar fundos europeus e alunos e não sei o quê para vender barato e ganhar dinheiro. Quando veio a reportagem, eles entrevistaram os meus concorrentes e eu já sabia, porque os clientes tinham-me dito que a TVI estava a fazer uma entrevista numa pastelaria lá perto e eu, estranho. Quando eles me perguntaram na peça, em direto, no telejornal, que é que eu diria a um concorrente que vê que eu vendo os produtos muito mais baratos que ele, e eu, obviamente que na peça disse, não, eu vendo mais, ele que estude, que faça formação, que faça economia de escala, que compre em grandes quantidades e que refleta o preço no cliente. Acho que ele também consegue. Mas você vende abaixo do preço de custo. Eu disse, então, mas eu vendo um pão a 7 cêntimos. O food cost do pão é 1,5 cêntimo. Como é que eu estou a vender abaixo do preço de custo? Se calhar os outros estão a ganhar muito dinheiro. Claro que é complicado dizer isto. O cliente, isto é mel para o ouvido do cliente, mas desagradável para a minha concorrência. Para a concorrência, claro. Mas pronto, a verdade é que isto alimentou muito a rede social. Pá, eu dei entrevistas sobre entrevistas, é tudo que fui à SIC TVI, fui a programas da manhã, saí em montes de revistas. Isso fez com que muita gente que estava desempregada na altura me contactou e disse, pá, que boa ideia, que ideia genial, como é que eu faço para ter uma padaria? E aí então eu, a martelo, disse, pá, a única forma de eu expandir isto rapidamente é criar um franchising e franchisar a marca. E franchisaste bem, porque li qualquer coisa que chegou a ser o segundo maior franchising a nível nacional. A nível nacional foi o primeiro. A marca portuguesa na área da restauração, eu fui a número 1, e a marca a nível internacional em Portugal foi a segunda a seguir ao McDonald's, o que é incrível. É incrível, exatamente. E claro, este era um balão que eu sabia que ia desvaziar. Porquê? Porque quando eu fiz o contrato com os meus franchisados, o contrato tinha apenas 5 anos e eu sabia que no 5º ano a pessoa poderia mudar o nome da sua padaria e seguir o seu caminho. Porquê? Porque qualquer economista sabe que os negócios são cíclicos, não é? E quando nós abrimos um negócio na crise, quando houver uma retoma económica, esse negócio vai ser inoportuno, ok? Já agora, experimenta o pãozinho. Tenho que experimentar não o pão. Não podes dizer mal, não podes dizer mal. Vai lá, deixa ver. Mas eu li... Está bom, está bom. Eu li, e aliás li não, e só estudei o caso da low cost, porque como disse no início, claro, era algo que me interessava, falámos, claro, na altura, inclusive na altura tu até me dizias tem que ser no centro de cidade, claro, e a proposta que eu tinha para ti não era, claro, no centro de cidade.
é um negócio de tostões que custa milhões. Ou seja, o centro da cidade era por causa disso mesmo, para conseguir escalar, para conseguir ter grande volume de vendas, para se conseguir realizar dinheiro. Desenvolveste esses produtos, tu conseguiste estabilizar o preço, o facto de teres tantas lojas também te permitia, eras tu que fazias as compras para os teus franchisados. Sim, nós criámos uma central de negociação, não uma central de compra, isto é, eu negociava 3 toneladas de café por mês, 3.000 quilos de café por mês, mas cada franchisado comprava a sua parte, não é? Eu negociava o preço, o franchisado usufruía da minha economia de escala e eu não tinha custos logísticos, que era fantástico. Porque eu negociar, imagino, na altura era com a Delta, 3 toneladas de café, mas cada vendedor entregava em cada loja, não tinha que ter caminhões, não tinha que ter centros logísticos, não tinha que gerir pagamentos nem nada. Cada franchisado é um contribuinte e ele fazia a sua muita gente não sabe é que o preço que eu tenho no café aqui é diferente se for uma empresa que tenha 4 ou 5 restaurantes. O preço está muito bom o pão, é? Cuidado, chefe, parabéns. É diferente, assim como a cerveja. A cerveja que eu vendo aqui tem um custo diferente se for um espaço reservado à cerveja e que venda litros e litros de cerveja. É diferente, ou seja, a compra é extremamente importante, mas tem a ver com a quantidade. E isso conseguiste escalar no negócio. Sim, isso foi fácil. Nós sabemos que as marcas têm vários departamentos, tem o retalho e depois tem as grandes contas, não é? E eu então entrei diretamente nas grandes contas, o que é interessante é porque temos negociações muito baixas e consigo refletir isso no meu francisado e o meu francisado refletir no seu cliente. Ou seja, daí uma facilidade para conseguir ter os preços mais baixos. Exatamente. Mas o que me está a fazer confusão é como é que tu consegues dessa ideia inicial, ou seja, da pastelaria low cost, que se nasce da formação, como é que tu consegues passar isso rapidamente, porque estamos a falar num curto espaço de tempo, se eu não estou em erro, não é? Sim. Como é que tu consegues transformar isso num franchising? Porque eu agora digo assim, olha, quero fazer um franchising da minha pizzaria. Já tenho 1, 2 ou 3 pessoas que gostavam de abrir isto no outro lado, vou transformar isto num franchising. Qual foi a dificuldade que tu tiveste para transformar o negócio num franchising e para o tornar viável, não é? Porque não é só dizer, olha, tudo bem, abres, eu dou-te a marca e dou-te as receitas e abres. Como é que tu transformas isso? Porque eu acho que é um processo complicado, porque a pessoa que for abrir, eu sei lá se ele vai conseguir ao seguir o padrão que eu tenho aqui. Como é que tu crias isso? A minha esposa diz que eu sou muito de frases feitas e é verdade. E há uma frase que eu digo muitas vezes que é: eu não sabia que era impossível, por isso é que eu fiz. Isto é, se tu não sabes que não dá, eu hoje, com a experiência que tenho, com o conhecimento que tenho, com a estrada que já andei, olharia para trás e diria: eu nunca faria aquilo que fiz. Resultado, eu nunca obteria os bons resultados que obtive porque eu ia ter medo, porque ia ver os problemas que na altura não via. Qual é o grande problema do franchising em Portugal? Não existe lei no franchising em Portugal. Em Espanha temos, no Brasil temos, por isso é que em Espanha o franchising é muito sério, é muito bom. Em Portugal o franchising é muito pontual e dizem as pessoas que estão a ver certamente: não, mas o McDonald's funciona muito bem. Porque qual é o problema em Portugal? Se eu não te pagar este almoço, eu acho que não vais cobrar, não é? Mas imagina que vou pensar no assunto. Exatamente. Imagina que tu me querias cobrar e eu dizia: opá, não te vou pagar. Não, vais pagar? Não te vou pagar. Não, mas isso não é assim. Não foi isto que nós acordámos. Eu estou ilegalmente a incorrer aqui no incumprimento. Tu vais chamar as autoridades chegam aqui, notificam e isto vai decorrer para um processo judicial que tu, como empresário, tens a certeza que nunca vais receber dinheiro. E eu tenho certeza que nunca te vou pagar. Isto cria uma impunidade judicial em Portugal que para os negócios é fatal e no franchising é fatal. Então o que é que acontece? Se eu tenho um franchisado e eu digo ao franchisado: pá, isto para correr bem, tu tens que pôr as cadeiras em cima das mesas e não as mesas, e não ao contrário. E tu, como estás à procura de uma inovação e como eu sou teoricamente um gajo que sei do que estou a dizer, diz: pá, se tu dizes que eu tenho que pôr as cadeiras em cima é porque realmente funciona e tu tens a tua loja e tu pões e funciona. Então vou pôr. Então, mas espera aí, tu vais-me assinar aqui no contrato que vais pôr as cadeiras em cima das mesas. Tu, sim, então claro que sim. E assinas. O negócio começa a decorrer, tu começas a entender o teu negócio e dizes assim: não, isto, cadeiras em cima das mesas é uma estupidez. Eu vou pôr em baixo. E eu chego cá e digo assim: Fábio, não foi isso que nós combinámos. O meu conceito é que as cadeiras têm que estar em cima das mesas. E não, mas não funciona, não consigo pôr as azeitonas, não quero.
E tu dizes assim, não, mas espera aí, que tu assinaste aqui o contrato, mas eu não vou cumprir. E eu digo, não, mas eu vou-te pôr em tribunal. Se põe. E vamos para o tribunal e vamos andar os dois às cabeçadas durante 6 anos. E no pior é que o juiz vai olhar para aquilo, como não há lei de franchising, aquilo que é um contribuinte de um empresário e um contribuinte de outro empresário. E eu estou a mandar no teu negócio sem ter legitimidade para isso. E tu assinaste um contrato comigo, se calhar em confusão. Por isso não é válido. Ok, ou seja, tu facilmente, qualquer franchisado teu sai do franchising e entra em cumprimento. Pior que sair é manter-se lá dentro e incumprir. E então o que é que acontece? Começa o franchising, começas a receber mensagens de clientes que num sítio és muito bem atendido e no outro não, e tu não tens hipótese judicialmente de impor as tuas normas ao franchisado. Este problema legal que nós temos em Portugal, da demora da justiça, da demora de cumprir um contrato, faz com que o franchising não exista. Então o que é que acontece? O que é que o McDonald's faz para correr bem? Dizes tu, então mas nunca vi um McDonald's a vender cachorros. Então, mas eles não têm franchisados tolos? Têm. Só que o McDonald's faz uma coisa muito simples, é assim, já que o contrato de franchising não tem valor, há um contrato sim que é muito rápido, que é o contrato de arrendamento. Então o franchising, o McDonald's de Portugal, aluga o espaço por 20 anos e subaluga ao franchisado por 6 meses. Então o que acontece? Quando tu levantares a voz um bocadinho ou mais, epá, não concordo da mesa em cima, eu digo, ok, não se preocupe, que o seu contrato de arrendamento acaba daqui a 6 meses. Ou seja, a McDonald's investe no espaço primeiramente e só depois é que mete lá o franchisado. A McDonald's, como tem músculo financeiro para isso, eles dão-se ao luxo de agarram o franchisado pelo imóvel e não pelo contrato. Então, se o franchisado não quiser, e depois existe outro pormenor, que é a McDonald's tem a autoria intelectual dos equipamentos, isto é, eles não têm uma fritadeira qualquer, têm uma fritadeira que foi desenvolvida para o McDonald's, que só o McDonald's pode utilizar. Então se tu dizes assim, ok, eu vou sair do franchise, essa fritadeira é minha que eu paguei. Não, é tua, mas ela tem propriedade intelectual minha, tem a minha patente, por isso. Eu compro-te, pega, pagaste quanto? 100 mil euros por ela, pega 1000 euros, que é o valor que está no contrato, 1000 euros e fico eu com a fritadeira. E depois vende outra vez por 400, por o que for. É um negócio imobiliário, isto é, o franchising é complexo, e o incumprimento é expulso do franchising e perde o direito de explorar a marca. Quando alguém me consulta na área da restauração e diz que quer franchisar a sua marca, eu digo logo, esquece. Porque depois tem o pessoal ativa o modo Tuga, não é? Eu quando não percebo nada do negócio, eu sou humilde e quero que me ensines e tal, mas quando eu começo a ser Tuga, começo a ver o caminho mais curto, faço as coisas da minha maneira. E foi através disso então que depois desse crescimento brutal que a low cost teve, não é? Carradas, quantas foram? 32 lojas. 32 lojas. Depois desse crescimento brutal das 32 lojas, chegou o pico. A pizza está a sair daqui para levantar as azeitonas. Sim. Por favor. Deixa as azeitonas que a gente vai tirando. Tiveste esse pico de 32 lojas, que poderiam ter sido 33 se eu alegasse. Exatamente. Faltou-te abrir aqui em Pombal, não foi? Se depois desse pico, que imagino que deve ter sido uma correria, já na altura quando falávamos tu ias ao Porto, ias ao Algarve, ias assim uma confusão, começas a sentir os franchisados a quererem sair? Não, assim, eu tive... o primeiro contrato foi assinado com 5 anos de validade, sempre, todos os contratos tinham 5 anos de validade, então os problemas começaram a acontecer quando o primeiro contrato já estava a meio. Inclusive tive contratos que foram renovados, nós validamos, mas chegou a um ponto que eu não queria renovar contratos. Porque eu sabia que o conceito tinha que ter um rebranding, tinha que ser repensado. Por causa de já estarmos a sair do conceito do low cost, ou seja, já estávamos a sair da crise, já não havia... também a palavra low cost começou a ser conotada os pneus low cost eram um pneu fraco, Sim, o cabeleireiro low cost usava shampoos de segunda qualidade, então o cliente achava que aquilo que era uma compra inteligente de comprar produtos a preço baixo passou a ser uma coisa depreciativa. Então a questão do rebranding era uma necessidade e foi aí, eu tinha um sócio que era o meu irmão e o meu pai, 2 sócios, não é? E eles depois na altura desentendemos na estratégia futura
eu queria fazer um rebranding e criar uma nova marca, reposicionar a marca num segmento mais alto e alterar. Eles não, queriam continuar, então, como nos entendemos, decidimos que a marca ia então acabar nos 5 anos e cada um seguiu o seu rumo, a sair das pastelarias, e dediquei-me à formação e a projetos meus. Não foi difícil. Quero dizer, a maior rede de franchisings a nível nacional e abrires mão, porque assim, isso é um patamar inalcançável para muitos, não é? Claro. E estás nesse patamar e abrires mão disso e começares, digamos, voltaste um bocadinho às tuas origens, formação e... Não foi, olha, foi fantástico. Eu olho para as coisas que tive como coisas muito boas que tive a oportunidade de ter. É assim que eu penso. Eu não fico a chorar de deixar de as ter. A low cost deu-me muita visibilidade, pá, foi uma escola incrível. Tive a oportunidade de lidar com a comunicação social como nunca tinha lidado, entrevistas e coisas muito interessantes que podem, digamos assim, iludir qualquer pessoa em termos de vaidade e isso tudo. A verdade é que eu aprendi muito, cresci muito e mudei muito, porque inclusive eu não me via novamente atrás do balcão, numa pastelaria tradicional, a atender o cliente, a tirar um café para a Dona Maria, uma meia de leite para o Sr. António. Já não me via nisso porque também achava que já ando com uma mochila de conhecimentos tão grande que era quase um desperdício eu voltar a ficar apenas numa pastelaria. E daí... digamos que era desperdiçar o teu conhecimento numa coisa mais simples, não depreciando quem faz, mas com a história, com a bagagem que tinhas, serias mal empregado a fazer esse género de trabalho. E foi aí que surgiu então o convite da Ramalhos. Obrigado. A Ramalhos convidou-me a ser Bakery Advisor deles, que basicamente a nível mundial acompanho a Ramalhos nas feiras e nos eventos. Faço assessoria a grandes contas, a grandes clientes, às vezes na troca de conhecimentos entre o equipamento propriamente e a pessoa, o utilizador, porque como eu toda a minha vida conduzia, há 30 anos conduzo, agora tenho um carro elétrico, a minha condução tem que ser diferente, ok? E no forno é igual, quando tens um forno tecnologicamente mais avançado, aquele padeiro com 30 anos de experiência tem que ter alterações na sua forma de utilização. E estas alterações ditas por um técnico não são bem aceitas por um padeiro, sabes? Mas para um padeiro experiente... Se for um padeiro experiente, com uma conotação clara, com muita experiência, o padeiro aceita e vê estes avanços tecnológicos como uma oportunidade de aprender. Isso é fantástico. Por isso, para mim, eu acho que cada etapa está sempre ligada à próxima etapa, não é? E o importante é que tu tires o melhor de cada etapa. Pá, o pior também fez parte. Também fez parte, e eu vejo a low cost como o maior projeto que tive até hoje, mas sem dúvida não é o projeto que me deu mais prazer. O que me dá mais prazer é o que tenho hoje. Ok. Já lá vamos chegar. É incrível passar disso. Eu digo isto e não o digo com vaidade, porque eu imagino-se com uma velocidade que é ter essas lojas todas, o correr do país de norte a sul, estar em todo lado e de repente abrandar esse ritmo, por um lado pode ser bom porque a gente precisa de calma na nossa vida também, por outro lado pensa assim, isto é aborrecido. Eu falo isto por mim, ou seja, no início fazer 30 pizzas numa noite se calhar era uma confusão tremenda, hoje se fizermos 80 é um dia chato. Claro. Ou seja, isto porquê? Porque habituamos-nos a andar àquele ritmo que quando abrandamos pensei, e agora, isto não... E lá está, não digo isto por vaidade, que estou ali, agora vou para ali, ou vou... É mesmo pelo ritmo, pela vida que se leva, e é uma mudança bastante radical, no meu ponto de vista. Esse convite da Ramalhos, no entanto, veio trazer algo que se calhar também era algo que tu querias também repensar, trabalhar outros projetos. Sim, e principalmente é isso que dizes, porque quando tu tens um ritmo tão acelerado, e que tinha um ritmo estúpido, estúpido, porque eu recebia eu levantava-me às 3 da manhã e a primeira coisa que fazia era pegar no meu telemóvel e via se tinha notificações de e-mails para responder, respondia na hora, às 3 da manhã. Eu fiz uma formação para não fazer isso, para ter calma na resposta, porque nós chegamos a um ponto em que eu tive um cliente que me ligou, um potencial cliente, queria abrir uma loja em Albufeira,
que acabou por não abrir, mas não interessa. Ele ligou-me às 9 da manhã e eu às 11 da manhã estava em Albufeira a falar com ele. E foi uma coisa sem triagem, sem perceber se valia a pena ou não. E depois aprendi que ele é que devia ter vindo ter comigo, porque ele é que tem que manifestar interesse no negócio. Eu aprendi isso, mas a verdade é que o teu impulso de há uma pessoa que quer falar comigo sobre o meu projeto e eu não vou lá ter com ele, não vou. E metia-me no carro e fazia 600 km na hora e pelo caminho respondia a 10 e-mails. Eu fiz cursos de velocidade, porque fiquei sem pontos na carta, sei que eram multas a toda a hora, porque para mim não havia desculpa, eu tinha pressa, tinha que andar, havia pessoas à minha espera. E essa estupidez, essa estupidez que o empresário traz e que faz com que as coisas aconteçam. Porque se tu não fosses se calhar, se não houvesse essa estupidez, nunca teria chegado a esse patamar. De todo. Eu cheguei a abrir 2 lojas no mesmo dia. É louco. E porquê? Se temos 52 semanas. Ora, muito obrigado. Eu acho que, e falo um bocadinho por mim, o nosso instinto é sempre tentar crescer, fazer o melhor e as coisas, e depois, de vez em quando, só depois de fazermos e errarmos é que percebemos assim, se calhar precipitei-me. Sim, mesmo em termos financeiros, sabes, o dinheiro, eu sei que muita gente não acredita nisto que eu vou dizer, especialmente vindo de um empresário, as pessoas não acreditam, mas para mim o dinheiro não é importante. Acredita. O sucesso sim. O sucesso para mim é importante. E quando tu tens uma pizza e queres que a pizza seja melhor, é um sucesso. Não estás a olhar quanto é que tu ganhas nesta pizza, porque senão fazias o contrário, não é? Baixavas os custos. O dinheiro não pode ser o condicionador do negócio. Sem dúvida, porque se tu olhas se olhar só para o dinheiro, vais estar sempre limitado, vais ter sempre uma limitação. Sim. E depois repara, o sucesso gera dinheiro, não é? E se tu és bem sucedido naquilo que tu fazes, tu ganhas dinheiro. Não há hipótese. Dizem que para ganhar dinheiro é muito simples ganhar dinheiro. É mesmo muito simples. Tu apenas tens de satisfazer a necessidade da outra pessoa. E tens que o fazer um bocadinho melhor do que os outros. Não tens de ser o melhor. Longe disso. Tens de ser um bocadinho melhor que a média. Então, se tu satisfazeres a necessidade da outra pessoa e o fizeres um bocadinho melhor que a média, tu vais ganhar dinheiro. É inevitável. Depois, claro, vem o resto todo, não é? Para tu chegares a esse ponto, vais ter que bater na parede, vais ter que fazer uma pizza má, vais ter que fazer uma pizza melhor, vais ter que fazer uma pizza mais ou menos, vais ter que ouvir, e isto é importante, ouvir as opiniões das outras pessoas e valorizá-las. Porque se tu perguntares a alguém se o teu filho é lindo, todos te vão dizer que ele é lindo. E apesar que o puto é feio que se farta. E não há ninguém com testículos de dizer assim, opá, o teu puto é muito feio. Não escrevas o miúdo em concursos de beleza porque ele é realmente feio. E tu, epá, é desagradável ouvir isso. Mas se toda a gente te disser que a tua pizza é a melhor do mundo, tu dizes, pá, a minha pizza é mesmo muito boa, eu vou à Itália e vou concorrer com os melhores craques porque a minha pizza é a melhor. E quando chegas lá e perdes, o júri é que é uma merda. O mundo está contra ti porque a pizza é a melhor. Porque ninguém foi sincero o suficiente. Ninguém foi sincero. E pior que isso, tu não foste crítico o suficiente para perceber que as opiniões são poluídas. Percebes? Porque se tu perguntas à minha mãe se o meu pão é bom, a minha mãe vai dizer que o meu pão é maravilhoso, nunca provou um pão igual. Porque é a minha mãe. Ela não está a olhar para o pão, está a olhar para o carinho, para o filho, para isto, para aquilo. Se eu perguntar a um crítico anónimo com 3 ou 4 pães e o gajo vai provar, isto está lá disso, isto está muito mole, está não sei o quê, tu dizes, pá, tem que melhorar, só está aí crocância. Porque estás à procura de uma crítica positiva e validada. E isso é que nos falta muito aos empresários, é assim, temos que validar as críticas. Mas também temos que perceber que não se consegue agradar eu vou comer com a mão. Sim, não conseguimos agradar toda a gente, ou seja, é importante, e o que eu noto aqui eu tenho críticas positivas, também tenho críticas negativas, claro. e temos que conseguir filtrar. Não é por termos uma crítica negativa ou uma pessoa não gostar do nosso produto, quando tu tens uma casa que está a crescer, que tem críticas maioritariamente positivas, não é por teres uma crítica negativa que vais mudar todo o teu negócio porque tiveste uma pessoa que não gostou. Olha, vou dar um exemplo. Eu sou pasteleiro há 30 anos e trabalhei para uma multinacional que é a Barrica Levó
que é uma das maiores empresas do mundo de chocolate. E eu lidava com os maiores chefes e não sei o quê. Longe de eu te dizer que eu sou um dos maiores chefes, que não sou, de longe. Mas lidava com eles e sei apreciar o bom eclair, feito em França, em Paris e não sei o quê. O produto que eu mais vendo é o eclair. Os meus eclairs são horríveis. São muito bons, mas são feios. Porquê que eles são feios? Porque eu cozo num forno ventilado que lhe atribui muito ar dentro do eclair e ele explode. Resultado, a massa fica extremamente fina, mas eles ficam deformados, ficam muito grandes, muito abertos, ficam grandes. Quando eu comecei a fazer num forno ventilado, eu disse, os eclairs ficaram feios. E eu, espera aí, mas ficam muito bons. Porque a massa fica muito fina, ficam crocantes e ficam grandes. Com a mesma quantidade de massa, ficam enormes. Dá um aspecto de ser maior o produto. E fica maior. De facto, ele fica maior porque depois leva mais chocolate, leva mais creme, porque realmente a carcaça é maior, que explode. Sim. Quando eu comecei a fazer os eclairs, comecei a vender aos 200, 300, cheguei a vender 1000 eclairs num fim de semana. 1000 eclairs num fim de semana. E veio lá elogios, pessoas a levar caixas e caixas de eclairs, pessoas a provar os eclairs e dizer que são muito bons. Se fores às minhas redes sociais, tu vês que os comentários são fantásticos. Eu tenho dificuldade em ser modesto quando leio os comentários. Tantos elogios. Mas há sempre um cabrão. Mas tem que Há sempre um ranhoso. Há sempre um frustrado atrás do teclado. Não sei o quê. E veio lá um gajo dizer-me que, numa fotografia dos eclairs dele, todos bonitos, e dizia, devias ter vergonha de publicar esses eclairs, porque um eclair é neste formato, e não sei o quê. E eu só lhe comentei, obrigado, chefe, pela sua indicação. Este fim de semana vendi 1000 eclairs. Se o seu formato vender 1010, por favor, mande-me a receita. E o gajo apagou a publicação dele. Porquê? Porque, contra factos não há argumentos. Se nós temos, é verdade que se eu tenho 1000 elogios e tenho 2 gajos que me criticam, e eu ainda por cima vou perder tempo a criticar o gajo. Espera aí, então se eu não disse obrigado às 1000 pessoas que me elogiaram, vou perder tempo aqui a dizer ao aziado que me está aqui a criticar. Não interessa. Agora, é verdade que nós temos que ter os pés na terra de perceber, o meu eclair é feio, mas eu tenho que explicar ao cliente que ele é feio de propósito. Sim. Eu passo o mesmo problema aqui com as minhas pizzas, porque assim, um italiano, se visse as minhas pizzas, eu chamava isto outra coisa qualquer menos pizza. Porquê? Porque eu ponho muito recheio na pizza, ponho muita quantidade de ingredientes na pizza e a pizza fica diferente. A nossa borda não é aquela borda alta. Certo. Porquê? Porque o nosso conceito é uma pizza com bastante recheio, com bastante quantidade de ingredientes. Tentamos pôr o produto com a máxima qualidade que conseguimos, utilizamos um processo de fermentação lenta, tentamos fazer tudo, mas depois o nosso conceito é com muito recheio. Porquê? Porque é o que o nosso cliente nos pede, é aquilo que o nosso cliente quer. Eu sei fazer uma pizza completamente diferente desta, mas não é isso que vendo. Eu, se vendesse uma pizza com molho de tomate e meia dúzia de coisitas lá em cima, o meu cliente chamava-me ladrão logo. Não é? Porque não é o que o meu cliente procura e eu vendo aquilo que o meu cliente procura, o melhor que eu conseguir, com a maior qualidade que eu conseguir. Embora, lá está, já tenha havido um ranhoso dizer isto não é pizza, amigo, é a pizza que eu vendo. Claro. E é aquela pizza que o cliente me pede e enquanto assim for é essa que eu vou vender. Se eu começar a ver as vendas a cair, aí tenho que pensar, então, mas o que é que vai acontecer? O que é que eu estou a fazer mal para que as vendas estejam aqui? Se eu vejo as vendas a crescer é porque estou... Está tudo a correr bem. É porque estou no caminho certo. No caminho certo. É a minha maneira de ver o negócio, não é? Sim. Mas, então, isso os eclairs foi porque depois de começares a dar formação nas Ramalhos, decidiste avançar com outro projeto muito interessante. Nós tivemos... A Ramalhos é para mim um sítio que eu adoro estar. Não só pelo prestígio que a empresa me dá, porque é marca líder nacional indiscutível, mas a nível mundial é uma das maiores, mas também é uma empresa com quem tenho uma relação muito boa com a administração e aprendo muito todos os dias. Primeiro, falo com pessoas muito interessantes, almoço com pessoas de todo o mundo, com projetos maravilhosos que vêm apresentá-los na Ramalhos e vamos estudar qual é o forno indicado para o produto deles. Ainda há dias recebi uma receita de um pão belga que um cliente vinha testar na Ramalhos e eu nunca vi esse pão na minha vida e tive que fazer o pão sem o ver, só com uma receita.
E é interessante porque estou a aprender a fazer uma receita que não conheço, pá, depois vêm os belgas e trocamos ideias, pessoas super interessantes com uma trajetória brutal, corro o mundo todo, já estive em Las Vegas, já estive em Nova York, já estive no Brasil, México, pá, ando pelo mundo todo a conhecer pessoas muito interessantes, com projetos brutais. Há dias tive uma videochamada com um país que nunca lá estive, mas vou ter que lá ir, de propósito, porque os clientes têm um projeto nos supermercados e querem uma opinião para instalar. Estas oportunidades de falar com pessoas interessantes são muito boas e também me permitem resolver problemas. Por exemplo, esta dos eclairs surgiu porque há uma grande empresa em Portugal que faz eclairs. O seu negócio é eclairs e eles não queriam que o eclair explodisse, queriam um eclair certinho. Então, este conhecimento, que eu já faço eclairs há anos, mas este conhecimento de quando é que o eclair explode, e é bom que exploda, ou quando é bom que não exploda, faz com que eu possa levar o produto ao caminho que eu quero. E isto é giríssimo, tu poderes ter esta ferramenta além de que a Ramalhos dá-me um apoio. Ou seja, com toda a experiência que tens tido, ainda das coisas que dá mais gozo é aprender. É brutal, é brutal. Ninguém é tão esperto, não é, que não consiga aprender, nem tão estúpido que não consiga ensinar. Não, mas adoro. Aliás, isto dos podcasts, eu digo isto muitas vezes, isto dos podcasts, o que tem de melhor para mim, é óbvio que isto é para promover a pizzaria, claro. Mas o que tem de melhor é isto, é poder estar aqui a falar contigo. Na tua folga, na minha folga, almoçar. Aliás, eu descobri que o que é que eu gosto realmente de fazer é estar sentado com uma pessoa a conversar, a beber um copo de vinho e a aprender, porque é maravilhoso e tentar absorver toda a experiência que tu tens e tentar que isso me traga e tentar eu próprio evoluir e aprender alguma coisa com isso. Sim. Tu na Ramalhos, com esses projetos todos, ainda arranjaste maneira de meter mais numa, que era onde eu queria chegar. Que eu acho super interessante. Aliás, depois disto acabar, vais ter que me dar aqui umas dicas, porque acho o projeto muito, muito interessante. Vou ter que perguntar quanto é que custa a consultoria. Exatamente. Mas como é que tu, de 30 e tal lojas, formação, e depois vem esse conceito, explica qual é o conceito e como é que te vem esse conceito. É que, eu acho que não tem, embora esteja ligado à pastelaria, acho que não tem nada a ver. Bem, a Ramalhos leva-me a muitas feiras, não é? E aliás, a Ramalhos antigamente das feiras apenas colocava os equipamentos estáticos e os catálogos e os vendedores e era uma questão comercial. A partir do momento em que fizeram esta ligação comigo, começamos a ter showroom, show baking, e estou lá eu a produzir coisas e a te mostrar às pessoas. O que cria no stand uma dinâmica diferente, mais atrativa, o cliente aproxima-se só para comer uma nata, para isto e para aquilo e tal. E há sempre uma desculpa para falar com o chefe, falar com o técnico, perguntar qual é que é o forno indicado para o meu produto específico. E estas trocas é diferente. Tu perguntares a um comercial qual é o melhor forno ou perguntar a um padeiro qual é o forno que ele prefere para determinado produto. É totalmente diferente. Então, esta parceria com a Ramalhos fez com que eu ia a feiras fazer demonstrações, ok? E então reparei num pormenor muito interessante, que é as pessoas gostam de ver as pessoas trabalhar. Mais do que nas câmaras, que vejo um gajo a trabalhar e 10 a ver, mas não, neste caso as pessoas gostam de ver, especialmente na nossa área, na área da pastelaria. As cozinhas abertas e isso, esta nova tendência, primeiro que te obriga a ser mais limpo. Obriga-te, porque se tu tiveres... E a ter mais cuidado? Claro, até num fabrico aberto, não vais usar um recipiente qualquer, tem que estar limpinho, não vais andar com uma bata, se te sujas vais lá trocá-la. Antigamente não, se tu sujavas, olha, estás a trabalhar, trocas no final do dia. Agora não, tens de ter cuidado, porque o cliente está a ver, vai achar mal e tal. E esta vaidade no show baking, não é? na exposição, fez-me criar um gosto disso. O falar com o cliente falar-te sobre um bolo que ele faz, sobre uma massa folhada, sobre isto e aquilo. Então eu disse, pá, eu gosto disto, eu gosto de falar com as pessoas, gosto de estar à frente das pessoas a produzir. Então foi aí que nasceu a Padaria na Estrada. A Padaria na Estrada é o meu menino hoje, é o meu projeto e é o projeto onde eu sou feliz. Honestamente, quer financeiramente é um projeto muito gratificante, mas também em termos de motivação é um projeto fantástico onde eu falo com as pessoas. Basicamente, a Padaria na Estrada é um conceito de street food, onde nós estamos na rua a vender produtos. É muito normal. Começamos com o pão com chouriço, que é uma coisa normalíssima em Portugal. Tem muitas lojas, muitas relotes a vender pão com chouriço, metem um fornito a lenha.
metem uns paus lá para dentro, amassam farinha, metem uns chouriços no meio, aquilo sai quentinho e toda a gente come, toda a gente gosta. Quando pegamos numa coisa rudimentária, muitas vezes, 90%, e desculpe lá se alguém que me está a ouvir não está neste pacote, 90% das pessoas não são padeiros, são pessoas que alguém lhes ensinou a amassar uma massa de pão, a meter lá o chouriço no meio, metem no forno e aquilo vai. Quando é um padeiro a fazer e sabe como tirar o melhor partido da massa, sabe qual é o ponto de hidratação ideal para uma massa ser mais leve, quando eu utilizo fornos tecnologicamente avançados que dão vapor no produto, que cozem no lar de pedra refratária, quando eu tenho uma capacidade de cozedura muito grande, quando tenho amassadeiras automáticas com temporizadores que incluem águas, quando tenho processos perfeitamente definidos de como fazer as coisas muito corretamente. E uma capacidade de produção muito maior também. E uma capacidade de produção brutal em grandes eventos. E principalmente fazer isto de caras com o cliente. De caras com a higiene, bem equipados, bem fardados, com uma imagem bonita, pensada. Inclusive a nossa unidade, eu trouxe da China, fui à China buscar uma casa modular, bonita, tu olhas para ela e dizes assim, pá, que é isto? Uma casa, já vi isto na net e tal. Toda em LEDs, assim, com umas coisas assim. Ou seja, estás na feira, as pessoas aproximam-se às vezes só para ver. Nós vemos montes de pessoas à nossa frente a tirar fotografias só à nossa unidade. Sim. E isso é interessante porque eu costumo dizer que é como um decote, não é? Tu olhas para o decote ao longe, até, se for um decote bonito, até te aproximas. Depois, se o resto também é bonito, porreiro. E é o caso. Eu acho que nós cativamos pela imagem exterior, porque é muito bonita. E depois o cliente aproxima-se, nós temos as condutas do forno a tirar o vapor para cima do cliente. Que é para vir o cheirinho. Para vir o cheiro a pão. Nós colocamos queijo mozzarella e orégãos em cima do pão de propósito, porque, como sabes melhor que eu, o orégão os orégãos e a mozzarella quentes criam um odor inconfundível que cativa imenso o público. E isto ser... E abre o apetite, não é só o cheirinho, até podemos achar que não temos fome, mas vem aquele cheirinho... Aquilo é muito agradável. É tipo o pão quente. E associa-nos a bons momentos. E depois a padaria na estrada tem outra qualidade, que é, nós estamos em festas, apenas em festas. Então, ao contrário do teu cliente que vem cá no almoço, no intervalo, em meia hora disponível que tem, mas já está a olhar para o relógio porque tem que ir e de repente recebe um telefonema e tem que ir e não sei o quê. Não, o nosso cliente está com os filhos, com a esposa, descontraído, está em festa, está com disponibilidade de gastar. O nosso produto, nós vendemos quase ao dobro do preço dos nossos concorrentes. Vendemos um pão com chouriço a 5 euros, é caro, toda a gente diz que é caro, mas o nosso pão com chouriço é muito bom. E eu não quero que seja um petisco, é uma refeição, não é? Tem quase 600 gramas, Então as pessoas, nós temos 5 variedades, temos um de vegetarianos, temos um de cachorro para crianças, temos um de bacon e cheddar, e temos, todos os meses lançam um produto novo, temporário, que só lanço e retiro novamente, que é para criar buzz nas redes sociais. E eu trabalho muito as redes sociais, muito mesmo, e temos... O mês passado tem mais de 4 milhões de visualizações. 4 milhões num país de 10 milhões é brutal, quando 90% é português. Estas visualizações da padaria na estrada fazem com que outro fenómeno que aprendi agora, que é o cliente associa o Paulo à padaria na estrada. Então, assim, a padaria na estrada, eu conheço o dono. Sim. Ele aparece-me no telemóvel nós passámos, no espaço de um ano, sensivelmente, mais coisa, menos coisa, passámos, por exemplo, no Instagram de 900 ou 1000 seguidores para 4 mil e tal, quase 5 mil. E muito desse investimento nas redes sociais, de promover a pizzaria, e é inevitável que associe uma pessoa que aparece atrás das câmaras à marca ou ao negócio. E o facto de tu apareceres regularmente, e tenho acompanhado, e sigo as tuas redes sociais, tu aparecer a fazer as coisas, a cozinhar, a fazer os bolos, tudo isso faz com que depois dê proximidade do cliente com o teu negócio. E acho que, lá está, não és burro nenhum nestas andanças, e já o faço propositadamente, e é mesmo esse conceito. Mas o que eu queria dizer é, estavas a dizer que é a menina dos teus olhos, a padaria na estrada, que é o projeto que estás a adorar, mas não é, como é que eu ia dizer, fazes só as feiras, é esporádico, não tens
Todos os fins de semana feiras. Tenho a agenda totalmente preenchida Ah, é? para o ano inteiro, é brutal. Uma das coisas que eu queria, inicialmente, quando tu pedes um pedido a uma Câmara de Ocupação de Espaço Público, eles metem-te dentro de um saco, que é um saco de uma relote, sem depreciar quem tem uma relote. Mas a verdade é que eles metem tudo no mesmo saco, inclusive já me rejeitaram, porque não podem pôr relotes perto de edifícios públicos ou coisas assim do género, pronto, vão à lei e já está. E o importante, e aquilo que eu estou a conseguir agora, é retribuir um bocadinho à comunidade aquilo que a comunidade dá a mim. Então aquilo que eu faço é sempre que vou a uma localidade, convido as escolas locais e todos os dias tento ter workshops com crianças, a fazer pão, com crianças, totalmente gratuito. Sai-me do corpo, dá-me muito trabalho, pequenas horas antes de abrir, uma pessoa tem que preparar as coisas para os miúdos, tem que pôr as mesas, tem que preparar tudo, para eles levarem para casa também um bocadinho do que fazem. Mas é engraçado, ainda ontem chegou uma mãe com um filho, que o filho trouxe lá de propósito, porque eu quero cumprimentar o chefe Paulo, que ele é meu amigo, ele esteve a fazer pão comigo, não sei o quê. Então estes miúdos tornam-se embaixadores da tua marca e, melhor ainda, tornam-te num estabelecimento não apenas um negócio, entendes? É um estabelecimento da comunidade. É um amigo. É um amigo, e então isso, as câmaras gostam disto, então já me convidam, tenho câmaras que me convidam a estar presente nos eventos deles, a estar presente fora de eventos, que é maravilhoso. Nós vamos ter uma ação agora em março, frente à Câmara de Matosinhos, onde eu vou colocar a minha unidade a fazer pão para oferecer para a Liga Portuguesa contra o Cancro, 100% gratuito. Vou pagar o transporte, pagar tudo, luz, tudo o que tenho que pagar, e tudo que produzimos é oferta para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Porque eu acho que nós temos que dar um bocadinho daquilo que nós recebemos. E não é uma questão de dar donativos. Eu não gosto de dar donativos, não gosto de dar dinheiro. Porque eu acho que o dinheiro é uma coisa que é apenas um número que se vai somar a outro número, percebes? Eu gosto de, por exemplo, quando a Liga Portuguesa contra o Cancro me pediu um donativo, eu disse, não, eu faço pão, vocês vendem o pão e ganham o dinheiro do pão. Sim, vamos a isso. Então, isso o que é que acontece? Eu recebo uma retribuição de imagem, ok? Recebo uma retribuição de um donativo, porque o valor que eles passam um recibo de donativo, não é? Dou o meu trabalho, dou o meu esforço, dou o meu conhecimento, que é muito mais valioso do que dar dinheiro. Dar uma transferência faço agora. Sim, eu estou a Agora, dar o teu tempo, a tua disponibilidade, cancelar um evento durante uma semana da agenda para tu estares lá, isto é fantástico e depois o cliente reconhece isso, valoriza. Sim. Então este dar, não é? Os workshops que eu faço com as crianças, muitas vezes estou no meio deles e digo, para que eu me meto nisto, não é? Para que eu me meto? Mas realmente eu gosto. Nós fizemos uma atividade também com uma escola aqui perto e em que pusemos lá os miúdos a mexer na massa, a fazer as pizzas e é difícil, porque os miúdos são difíceis e sabe-se que é difícil, mas ao mesmo tempo é como tu dizes, é gratificante porque os miúdos saem todos contentes, vão para casa a dizer aos pais e depois acabam por pedir aos pais para irem à pizzaria porque, pronto. Mas acho que é uma visão, eu tenho um colega meu que me costuma dizer que quanto mais dá, mais tem. Claro. E agora que falas nisso, lembrei-me que realmente às vezes não é só querer receber e faturar, há que saber dar, mas às vezes o dar não é só o dinheiro, também dares tempo, o teu tempo. E isso tem muito mais valor do que qualquer dinheiro às vezes. Sabes que a padaria na estrada, eu importei aquela casa da China, como te disse, e as ideias são assim, não é? Tu tens uma ideia e na tua cabeça tu fazes um gráfico da ideia, ok, vou fazer isto, vou comprar a casa, vou vender, vou meter os fornos, e a ideia acontece assim, não é assim. Então o que aconteceu? Quando ela chegou, meti lá o forno, ela vinha com rodas, vinha pronta para ser atrelada. Quando meti lá o forno, a amassadeira, as rodas foram abaixo, aquilo não aguentava o peso, o gajo do outro lado disse que não era impossível transportar aquilo, pesava 3 toneladas, não podia andar na estrada, tinha que ter uma licença XPTO. Então, o que eu disse vou ter que comprar um caminhão, comprei um caminhão, tirei as rodas, meti em cima de um caminhão, depois precisava mais um espaço de armazém, comprei um outro lado, depois precisava uma zona comercial, mandei vir da China uma segunda zona.
Resultado, aquela tua ideia inicial se transformou, tripliquei o investimento que tinha delineado, mas realmente o retorno também o tripliquei. Então agora encomendei uma nova casa na China grande, que ela expande, que vai me ocupar o espaço todo, vai ter uma imagem muito mais sólida, vou dar um espaço para a área do show baking, onde eu vou estar mais próximo das pessoas, que é uma coisa que funciona, e este novo investimento, esta nova imagem, tem como consequência aquilo que o Papa Francisco disse uma vez, que para mim é importante, que tens de sonhar alto, muito alto. Mesmo que exageres, sonha alto e conta às pessoas. Ao contrário do que toda a gente diz, que deves guardar o segredo para... Porque o segredo é a alma do negócio, não. O Papa Francisco disse numa passagem que eu acho fantástica, que tens de contar a toda a gente, que tu tens de contagiar as pessoas com a tua energia. E depois de contares a tua ideia, que pode ser a mais louca possível, depois vem a vida e dá-te um choque de realidade e afinal só fazes metade. Mas porra, fizeste metade de uma grande coisa, foste muito mais do que aquilo que era normal. Então, sonha alto, expanda a tua ideia, motiva as pessoas e faz acontecer. Eu acho que é isso. Eu acho que sim, e sonhar é importantíssimo, porque Claro. se não tivermos sonhos, se não tivermos ambições, também nunca vamos lá nenhum e ficamos retidos sempre no mesmo. E não é de todo que é bom evoluirmos, crescermos Claro. e às vezes dá-se cabeçadas e vem-se por aí abaixo, não é? Claro. Mas ter coragem para reerguer Claro. e voltar a sonhar e voltar a tentar fazer acontecer é Um importantíssimo. vencedor é um perdedor que não desistiu. Exatamente. É mais uma frase feita. Uma Exatamente. frase feita. O perdedor desistiu, ok. Sim. Mas houve um perdedor que voltou a fazer. Sim. E aproveitou aquilo que aprendeu na derrota para fazer melhor. Eu costumo dizer assim, que na vida vamos errar muito. Só temos é que acertar mais vezes do que as que erramos. Claro. Não é? Para ter sucesso, vamos errar muito. Claro. Mas temos que acertar mais vezes do que as que erramos, não é? Claro. Porque errar é humano, vamos errar de certeza. Claro. Vai haver coisas que vão correr mal, vai haver coisas que não vão funcionar. Mas temos que conseguir acertar mais vezes do que as que erramos. Sem dúvida. Paulo, isto está fantástico, estou a adorar a conversa, isto o tempo está assim a voar, já estamos Claro. aqui há uma hora. Eu queria que dissesses o que é que faz com que tu, depois de todos estes projetos, todo o conhecimento que tens, de tudo o que tu já passaste, o que é que te motiva isso a quereres mais e a sonhar? Ou seja, não desmotivas, não há alturas em que estou cansado, já não me apetece mais nada, não... Queres que te diga, há pequenos momentos em que eu penso assim, digo assim, eu estive hospitalizado o mês passado 6 dias. Foi a primeira vez na minha vida em que eu entrei num hospital e estive lá 6 dias com um problema pulmonar, uma pneumonia bilateral, uma coisita assim. E aqueles 6 dias eu estive na boa, porque eles achavam que eu tinha uma tuberculose, eu estava num quarto isolado. Então, enquanto não sabiam os resultados, eu estava isolado, eu estava porreiro, nem medicação tomava, nem nada, estava muito bem a fazer abdominais e flexões, porque estava porreiro. E eu só estava a roer porque naqueles 6 dias eu tinha muitas coisas para fazer. E não naquele momento tu pensas, aquilo tudo que tu tens para fazer deixa de ter importância, né? Quando estás lá dentro no hospital. E houve um momento em particular, quando eu fui fazer um exame qualquer, que eles te metem uns tubos pelo nariz e não sei o quê, e por coincidência levaram-me lá para uma sala onde eu ia fazer, tem aquelas maquinárias todas e as enfermeiras foram todas ter uma reunião e deixaram-me sozinho na sala. E quando eu fiquei lá sozinho, olhar para aqueles tubos todos, aquelas máquinas, aquelas coisas todas a medir a tua pulsação e tudo, e tu dizes, afinal tu não vales coisíssima nenhuma, e em qualquer momento vem uma coisita e te altera todos os teus planos. Então aí as tuas prioridades se reorganizam e tu dizes assim, se calhar tantos projetos. Eu tenho um quadro em casa, do tamanho deste, na cozinha, onde tenho projetos para 2026. Fazer isto. Porque se tu não escreveres, aquilo não passa só de bitites. Quando escreves, passa a ser... E tens um compromisso. Ok, no primeiro trimestre tenho que fazer isto, tenho que falar com o advogado, tenho que criar a empresa, no próximo trimestre tenho que fazer isto. Tens que calendarizar a ideia, senão ela passa, não morre. E é um bocadinho isso. E estes projetos todos que nós temos, são energia para um empresário, não é? Para um empreendedor, que eu considero-me um empreendedor, não é? Um empresário é um gajo que monta uma empresa e trabalha a sua empresa. Tem o seu... Um empreendedor é um gajo que monta a sua empresa, mas que não se sossega, ok? Está sempre
a criar outra, a vender esta, a não sei o quê. É uma qualidade e um defeito, são as duas coisas juntas. Por um lado, não tens sossego para estar no negócio e por outro, não tens sossego para ver o negócio morrer, não é? Estás sempre a reinventá-lo e a reposicioná-lo. E eu assumo esta minha característica de empreendedor, entendes? Eu não consigo parar. E eu sei que devia parar. Devia abrandar, no mínimo. Sim, mas isto dá-me tanto mas prazer. conseguir ter motivação para estar sempre a empreender, ter motivação Sim. para estar sempre a arriscar, porque há um risco Claro, associado sempre. claro. Eu falo isto por mim, digamos assim, a pizzaria paga as contas, tira uma Claro. ordenada, tenho a minha vida estabilizada. O que é que me motiva a mim? Não, mas eu quero mais, eu quero crescer, eu quero fazer outras coisas e não me acomodar com o que tenho. Ou seja, é essa a minha questão. Há algo que te faça, ou é mesmo de ti, não consegues? Eu acho que é uma coisa que tu tens, sabes? Não é uma coisa que tu aprendes. Às vezes olho para pessoas que têm pontos de vista totalmente opostos ao meu e penso, pá, devias fazer. Uma das coisas que eu aprendi é não dar opiniões gratuitas, sabes? Por exemplo, se chegar aqui à tua beira e dizer, pá, estás a ir à pizzaria, mas eu tirava este lambrim, metia não sei o quê. Não, não dou opiniões gratuitas. Se tu me chamas e me dizes, Paulo, o que achas deste lambrim? Pá, eu se calhar colocava uma outra coisa. Se me pedis, mas se não pedis, é uma boca e as bocas não se dão grátis. E quando tu és consultor, não é? Quando tu tens conhecimento, modéstia à parte, eu tenho conhecimentos na área do negócio que eu não posso dar grátis, porque se der grátis não é valorizado. Eu digo isso à minha mulher muitas vezes. Tu és a pessoa que menos valoriza as minhas opiniões, por isso não te as dou. Escolhe o que quiseres, mete o que quiseres, compra o que quiseres. Eu costumo dizer que tudo o que é de borla não presta. Não vale. Não presta, Então, porquê? assim, Porque as pessoas não valorizam. Não valorizam. Então é assim, a tua motivação tem que ser tu valorizar aquilo que tu vendes. E aquilo que tu vendes, pá, se tu vendes conhecimento, não é? Se tu dás consultorias, então tu tens que valorizar o teu conhecimento, tens que te mostrar como um gajo que conhece do negócio, ok? Eles têm que reconhecer a tua capacidade, mas por outro lado tens que a vender, não é? E quando tu a vendes, acredita que quem paga valoriza. Isso é inacreditável. Valorizam muito mais uma coisa que lhes custa dinheiro do que uma coisa gratuita. E é estúpido. Mas é o que é, é o que é. É como ofereces um brinquedo ao miúdo. Se lhe oferece o brinquedo, ele não valoriza nada. Se ele tiver que trabalhar para o ter, vai-lhe dar muito mais valor. E é assim a vida. Esquecer a bicicleta que compraste com o teu dinheiro, com o dinheiro que ganhaste, e nunca esqueces. É verdade. Bom, Paulo, vamos terminar, que isto já vai longo. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, meu amigo. Espero que tenham gostado deste podcast. Dava para estarmos aqui a tarde toda, que o Paulo tem histórias para contar, que isto nunca mais acaba. Podem acompanhá-lo nas redes sociais dele. Já agora, Paulo, se quiseres... É Padaria na Estrada. Podem ir lá, quer no Instagram, quer no TikTok, quer no Facebook, em todo lado. Sou um chato, estou sempre a publicar. Eu publico para 3 ou 4 vezes por dia. Sou hiperativo nas redes sociais, por isso sigam-me. Consultem o Paulo, vale a pena. Paulo, mais uma vez, obrigado. Espero que tenhas gostado tanto de vir aqui como eu gostei. Sim, senhor, gostei muito. E opá, votos de muito sucesso. Obrigado. E que nos encontremos aí na estrada muito mais Na vezes. estrada, certamente vamos encontrar. Para que possamos partilhar mais experiências. Está bem, Claro Paulo? que sim, obrigado, meu amigo. Vá, um abração. Tudo bom. Vá.